Amados, nesta noite, a mensagem que eu quero trazer da parte de Deus para a igreja, eu intitulei como Bom é estar na casa do Pai. Este é o título da mensagem de hoje. Bom é estar na casa do Pai. E hoje, que bom que nós estamos aqui juntos na casa do Pai. A mensagem então encontra-se lá em Lucas capítulo 15, e eu gostaria de estar fazendo leitura inicialmente dos versículos 1 e 2, Lucas 15, 1 e 2, para que nós possamos dar início nessa mensagem então. Diz assim a palavra do Senhor: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Pai, diante da tua palavra, Senhor, eu peço que o teu Santo Espírito me unja, me capacite para que eu possa trazer uma mensagem, Senhor, que traga entendimento e que também corte os nossos corações e que nos faça, Senhor, sair daqui mais crentes em Ti e mais na Tua presença, Senhor, desejando estar cada vez mais na Tua presença, na Tua casa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, Jesus, neste contexto aqui, ele se estava pregando aos pecadores, e os líderes religiosos daquela época ali, mestres da lei, fariseus, eles vão tecer críticas a Jesus, né, como já era costume lá naquela época. Por quê? Porque eles se achavam superiores, os fariseus ali, os mestres da lei, se achavam os verdadeiros filhos de Deus, eles se achavam os poderosos, o detentor da verdade, aqueles que detinham o poder de estar na presença de Deus, na casa de Deus. E a gente sabe que eles estavam sempre armando, muitos deles, a maioria deles, os principais líderes, para pegar Jesus, né? Prender Jesus, calar Jesus. E essa é uma das investidas deles. Então, Jesus ele estava num momento, e os publicanos, que eram odiados pelos judeus, os pecadores que eram odiados pelos esses mestres da lei, os fariseus, Jesus está reunindo essas pessoas para lhe ouvir. E eles vão criticar, vão dizer, né, que Jesus ele está se reunindo com eles para comer, para falar, e aquilo ali era um motivo de ofensa para eles. Então Jesus ele toma a palavra e começa a falar para aqueles homens, e Jesus vai contar 3 parábolas na sequência aqui do capítulo 15 de Lucas. A primeira das 3 parábolas é a parábola da ovelha perdida. A segunda é a da moeda perdida, também conhecida muito como a dracma perdida. E a terceira é a do filho perdido, também conhecida como a parábola do filho pródigo. E essa terceira parábola é que vai ser o objeto de estudo que nós estaremos tendo nessa noite. A parábola do filho perdido, que eu creio que poderia ser, irmãos, o título ali não é o escrito bíblico, é só uma forma, né, que se achou para poder entender as mensagens. É um bom título, o título do filho pródigo, ou filho perdido, mas eu creio que essa parábola poderia ter um outro título, que seria muito adequado, que seria a parábola dos 2 filhos, porque nós vamos ver ao longo da mensagem aqui que Jesus, ele usa essa figura de linguagem, uma parábola, mas se foca muito, pastor, no filho pródigo, mas não é o único filho, no filho mais novo, pastor Juninho. São 2 filhos ali, são 2 mensagens. Então eu creio que poderia ser intitulado como a parábola dos 2 filhos. E ao longo dessa mensagem nós vamos entender o porquê que, no meu entendimento teológico, poderia ser um bom título sugerido também. Queridos, vamos continuar então aqui, indo então para essa parte específica da parábola, então, da terceira parábola que Jesus conta sobre os perdidos que precisam voltar para a presença do Senhor. Eu gostaria de estar fazendo leitura então do verso 11 até o 13, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas 15, 11
até o 13. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ter. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Até aqui por enquanto. Então nós vamos começar com essa analogia, essa simbologia do primeiro filho, do filho mais novo. Nós entendemos ali que Jesus conta que ele pede essa herança para o pai. E isso naquela época, irmãos, naquele contexto lá, era uma afronta para o pai. Era uma humilhação para o pai. Porque a herança ela só era repartida depois que a pessoa morria. Então teria que o pai morrer e essa herança, todos os bens, ser repartida entre os 2 filhos. Quando esse filho mais novo, naquele contexto lá imediato, pede essa herança para o pai, ele está desprezando o pai. Ele está querendo dizer que o dinheiro, as riquezas, o poder, aquele momento, era mais importante do que o pai e a presença do pai. Então era um motivo de muita tristeza para o pai, um motivo de rejeição do pai. E o filho ele deixa claro que ele não quer saber do pai, que ele quer saber só daquilo que o pai pode dar para ele. Ele está mais preocupado com o poder, com a riqueza, com a vontade de alimentar os seus desejos. O que mais para frente esse filho vai descobrir, nós vamos ver ao longo dessa mensagem. Esse filho, com certeza, nesse momento, ele não estava satisfeito. Ele queria viver algo novo, ele queria viver algo fora da presença do pai, longe da presença do pai, longe da casa do pai, das leis do pai, da vontade, da proteção do pai. Ele, naquele momento, provavelmente estava se sentindo não completo, precisando de novas experiências, achando que precisava de algo a mais para ter sua vida completa. O que a gente vai descobrir mais para frente nessa história é que ele era feliz na casa do pai. Ele vivia uma vida boa, mas após receber a herança dele, amados, ele vai ser seduzido pelos prazeres do pecado e vai botar tudo fora. Ele sai, ele é seduzido pelo pecado e bota tudo fora. E aqui uma consideração interessante, que vale lá naqueles tempos e vale até os dias de hoje, uma das verdades bíblicas. Muitas vezes se desenha, se pinta um cenário tenebroso do pecado, de fato ele é. Mas muitas vezes as pessoas pintam como um pecado é uma coisa que a pessoa vai cometer e vai acontecer uma tragédia imediata na vida dela. E não, o pecado ele traz prazer. O pecado ele traz prazeres imediatos. Nesse contexto aqui nós vamos ver que ele vai botar fora em farra, em prostituição, e aquilo vai trazer um prazer imediato para ele. E hoje, quando nós paramos para pensar pessoas que estão aí nas drogas, na prostituição, no adultério, enfim, em várias formas, né, de pecados deliberados, o que acontece? A gente pensa, mas como é que a pessoa estava um dia na casa do pai, estava convivendo, estava na comunhão, conhece a palavra, sabe o que é a vontade de Deus e está mergulhada no pecado? É que aquela pessoa está se alimentando do pecado, porque o pecado ele traz um prazer imediato. Ele traz um prazer imediato. Quando a pessoa comete o pecado, tem um prazer momentâneo. A questão é o preço do pecado, o preço a ser pago por aquele prazer momentâneo. É algo incompleto, é algo que vai cavando, a pessoa vai cavando um buraco, e está entrando dentro dele. Aquele pecado, aquele prazer ele é momentâneo, ele passa rápido. E vai ficando vazio, a conta vai aumentando. E nós vamos ver um pouco mais ao longo dessa mensagem, amados. Que ele sai, então, em busca de alimentar esse desejo pecaminoso, dessas experiências que trazem um prazer imediato, mas que tem um preço alto a ser pago, das consequências. E Jesus continua falando, versículos 14 até o versículo 19, contando essa história, essa parábola.
E a palavra do Senhor diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, eu vou repetir aqui essa frase interessante, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Caindo em si. Caindo em si. Mas nós vamos ver tudo o que aconteceu, né, que pode acontecer na vida de uma pessoa, que aconteceu na ilustração desse filho mais novo, até chegar ao ponto de cair em si. Após ele perder tudo, irmãos, o homem ele foi trabalhar, e a gente pode chegar que ele falar que ele chegou no fundo do poço, a ponto de cuidar de porcos e ter desejo de comer a comida que os porcos comiam, e eles não lhe davam nem a comida que os porcos comiam. E aqui tem um contexto também que para nós, quando a gente fala em porco, em cuidar de porcos, a gente pode pensar uma coisa nojenta, né? Insalubre, porque o porco ele faz sujeira, ele vive na sujeira, onde ele faz a sujeira ele mistura comida e come. Para nós tem essa questão de nojo, né? Mas naquele contexto lá tinha algo muito maior, porque o porco era um animal impuro para os judeus, e Jesus estava falando para os judeus. O porco era um animal impuro, o judeu não podia comer carne de porco, não podia tocar no porco, não podia ter contato com o porco. Para eles era motivo de escândalo, um pecado grave, dentro da dieta que tinha naquela época, das leis lá de Moisés, da lei mosaica, era algo que estava na lei, a lei de Deus. Então falar que ele chegou ao ponto para os judeus, que ele chegou ao ponto de cuidar de porcos e desejar comer comida ali junto com os porcos, era algo muito extraordinário, algo que ofendia eles. Mas só pelo contexto nosso aqui, de ele desejar comer a comida dos porcos e nem ter aquela comida para comer. Olha o fundo do poço que esse homem chegou. Olha o fundo do poço, amados, que esse desejo pecaminoso, esse prazer momentâneo do pecado pode trazer. Aquele homem, ele recebeu a herança do seu pai, desprezou seu pai, pegou a herança do seu pai, trabalhou, né? A gente sabe quantos anos, quanta dedicação para ter um patrimônio, a gente tem que trabalhar para ter algumas coisinhas. E aí o teu filho pegar em vida, pedir, me dá minha parte agora e botar tudo fora. Desprezou o pai, o trabalho do pai, desvalorizou o pai, foi alimentar o seu desejo pecaminoso, o seu prazer, foi, a palavra de Deus diz, não sou eu, foi para a prostituição, foi para fazer diversas coisas erradas, farras, orgias, enfim, a gente pode conjecturar o que o texto diz, alimentou o seu desejo momentâneo, mas olha a conta que chegou, perdeu tudo, por alimentar esse desejo. Olha a consequência que tem o pecado. Aquele pecado foi perdendo a graça, foi perdendo o prazer, ele nem foi tendo mais condições de continuar naquela vida devassa, e chega no fundo do poço, vai virar empregado, vai estar lá mexendo nos porcos e desejar comer a comida do porco, e nem isso vão conceder a ele. Olha o que uma vida deliberada no lamaçal do pecado pode levar uma pessoa. Olha que uma vida sem Deus, fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus, pode levar uma pessoa. E muitas vezes pessoas nos criticam aqui, pastor. Mas eles são ortodoxos, eles são rigorosos, eles apertam, né, no culto de quinta, lá dando uma apertada. Mas por que a gente dá essa apertada? Primeiro porque a palavra ensina.
Segundo, porque nós não queremos ver nenhum de vocês num estado desses. Nós não queremos ver nenhuma ovelha desse rebanho se desgarrar e parar num estado desses. E para isso a gente tem que trazer, às vezes, o culto de ensino, principalmente uma palavra que nos faça enxergar o que pode acontecer na vida de uma pessoa que se afasta da presença de Deus, que se afasta da casa do Pai, que se afasta da vontade de Deus. Aleluia. Mas lá, irmãos, quando ele estava no fundo do poço, ele lembra que tem um Pai. Lá, quando ele estava no fundo do poço, ele lembra, caindo em si. Eu acho esta frase muito forte dentro desse contexto. Caindo em si, a gente leu ali. Quando ele estava lá, talvez achando que não tinha mais sentido nenhum para a vida dele, ele lembra que tem um Pai. Ele lembra que tem uma casa do Pai. Amados, e ele traça um plano. Ele pensa, os empregados do meu pai são tratados muito melhor do que eu sou da minha vida que eu tenho hoje aqui. Eu quero voltar para a casa do meu pai, mas eu não quero voltar nem como filho. Eu quero voltar e pedir um emprego para o meu pai, porque eu sei que se eu for empregado na casa do pai, se eu não for mais recebido como filho, mas só se eu estiver próximo do meu pai, sobre a tutela do meu pai, sobre a proteção do meu pai. Todo mundo sabe que o pai aqui é Deus. É um símbolo de Deus nessa parábola. Eu vou ser recebido, eu vou ter comida, eu vou ter um abrigo, eu vou ter proteção, mesmo que eu não volte mais a ser filho. É isso que vira a chave nesse contexto, caindo em si. Então, ele vai começar, irmãos, a traçar algo muito importante. Primeiro, ele vai reconhecer a condição que ele estava. Ele vai reconhecer o erro. Ele vai começar um processo de arrependimento. E ele vai começar a traçar um plano. De voltar, se humilhar, pedir perdão e pedir para voltar para a presença de Deus, para voltar para a casa do Pai. Mas eu creio que muitos dos irmãos, principalmente quem tem mais tempo de caminhada, conhece pessoas que até chegam num momento, às vezes até no fundo do poço, e que traçam e caem em si, e traçam um plano. Hoje eu vou no culto, hoje eu vou voltar, hoje eu quero ouvir a palavra de Deus, hoje eu quero voltar para a casa do Pai, e traçam um plano e pensam, eu vou me humilhar, eu vou lá na frente, eu vou me atirar na frente do altar, eu vou pedir perdão, eu vou pedir para o pastor para voltar para a comunhão. A pessoa tem essa motivação e daqui a pouco ela não consegue colocar em prática o seu plano. Quem conhece pessoas que já passaram por isso? Eu conheço. Creio que todo mundo conhece, que quer voltar, que sabe que está errado, que está no lamaçal do pecado, cai em si, quer voltar, planeja, eu vou, mas não tem forças, não consegue colocar a execução do plano. Então reconhecer o erro é importante, planejar é importante, mas se a gente não executar, não voltar, nada vai acontecer, nada vai mudar. Mas nos versículos 20 até 24, o Senhor Jesus continua explicando o caminho a ser seguido. E diz assim a palavra de Deus, as palavras de Jesus. A seguir levantou-se e foi para a casa de seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia. Amados, ele planeja e ele toma uma atitude e coloca em prática. Ele sai da parte de cair em si
que é o primeiro passo, reconhecer o erro, o pecado, a condição que a pessoa está muitas vezes. Ele planeja, faz chegar e pedir perdão e se arrepender, e ser recebido como um menor lá na casa do pai, como um empregado. E aí ele coloca em prática, ele se levanta e vai, amados. Então a gente aprende que é necessário reconhecer os nossos erros, planejar se consertar com Deus e colocar em prática. Para que as portas das casas do Pai sejam abertas. Aleluia. E o que Jesus deixa claro aqui, que quando ele faz todo este processo, faz toda essa caminhada e chega na casa do Pai, querendo ser recebido como um empregado, não querendo nada em troca, mal vestido, mal capricho, o texto diz, né? O pai mandou pegar uma roupa, mandou pegar calçado, mandou pegar um anel. Depressa, aquele homem humilhado volta. E antes que ele chegue, o pai vê ele vindo. Quando nós estamos nos voltando para Deus, estamos no erro, estamos precisando algo até na nossa vida mudar e se alinhar com Deus, se consertar com Deus, quando nós estamos dando passo, antes de nós chegar no Senhor, o Senhor já está vindo ali por nós. O Senhor já está vindo, está nos vendo. E Ele já está dizendo depressa. Pega a roupa, pega a sandália, pega um anel. E aquele filho não é recebido como empregado. O anel simboliza que ele volta a ser filho. O anel simboliza que Deus, que o Pai, não nos recebe de volta apenas como um pobre coitado humilhado, um pobre coitado maltratado pelas garras do inimigo, maltratado, judiado por Satanás e suas artimanhas, pelo peso, o poder do pecado. Mas Ele recebe como filho, põe um anel no dedo, dá umas vestes novas. É assim que Deus nos recebe quando nós nos voltamos para Ele. Não importa, amados, o quão fundo tenha sido o poço que tu tenha cavado ou que alguém cavou. Não importa. Aqueles que desejam voltar para a casa do Pai não vão ser recebidos por Deus como um pobre coitado. Vão ser recebidos com honra, como filhos. Vão ser recebidos na igreja, vão ser recebidos por Deus como filhos amados, vão ser restituídos aquilo tudo que nós somos diante de Deus, filhos de Deus. Mas o pecado ele não é anulado, amados. Deus nos recebe. Mas o pecado ele não é anulado, ele tem consequências. E nós vamos pagar as consequências do pecado, como esse filho vai pagar, e eu vou explicar daqui um pouquinho mais para frente. Mas nós vamos ser recebidos. E vamos ter a força, a proteção de Deus para poder arcar com as consequências desses pecados que foram plantados. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem plantar, Paulo vai escrever, vai colher. Então, se você vai plantar na seara do pecado, você vai colher maldição. Mas isso não quer dizer que Deus não pode te pegar pela mão e te ajudar a passar por aquela colheita, te proteger, te dar vitória, estar contigo nos momentos difíceis, até que você volte a plantar coisas boas e receber coisas boas da parte de Deus. Aleluia! Mas como eu disse para vocês, irmãos, que essa parábola também poderia ser intitulada como a parábola dos dois irmãos. Se eu encerrasse a pregação aqui e concluísse e trouxesse a mensagem do filho mais novo, eu creio que todos nós sairíamos abençoados, porque Deus é maravilhoso e as portas da casa do Pai estão sempre abertas para aqueles que se arrependem e querem voltar. Poderia encerrar, fechar a Bíblia e fechar a mensagem, mas tem a história do outro filho. Jesus não fala nada, não usa palavras para desperdiçar, ele usa palavras para ensinar. Então nós vamos meditar na parábola agora, na parte da parábola do outro filho, que traz lições valiosas, tão valiosas quanto a do primeiro filho. Agora nós vamos ver o que Jesus ensina sobre o filho mais velho e o que simboliza. Versículos 25 até 32, o Senhor Jesus continua falando. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os seus bens,
com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Acho que pulou ali, né? Vamos voltar ali, irmão. 25, se puder colocar, e passando por um. Agradeço. Vamos de novo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. Ele não se encheu de amor e de compaixão como o pai, ele se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, veja que interessante, ele não chama de irmão, né? Esse seu filho aí, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amados, o filho mais velho aqui, creio eu, na minha interpretação teológica, que Jesus está falando dos próprios fariseus e mestres da lei, porque ele está falando para eles. Lembra lá no versículo 1 e 2 que eu li? Jesus está falando para eles. Esse filho mais velho representa, naquele contexto, os fariseus e mestres da lei. E a gente pode trazer para os nossos dias aquelas pessoas que a gente chama de extremamente religiosos, os santarrões na igreja, no nosso contexto atual. Então, eles se achavam superiores. Aqueles mestres da lei, aqueles religiosos lá, eles se achavam superiores, eles achavam que eles eram os judeus, o povo escolhido de Deus, eles é que iam no templo, eles que eram a nação santa, escolhida por Deus, eles se achavam superiores, eles não entendiam e não concordavam com Jesus andando com publicanos, cobradores de impostos, e com os pecadores, que não eram os gentios, que era todo aquele que não era judeu, e se compadecendo deles, eles eram arrogantes, eles eram prepotentes. E esse filho mais velho simboliza essas pessoas que Jesus está falando no contexto imediato. Mas trazendo para os nossos dias com a igreja estabelecida, isso representa para nós uma mensagem clara. E infelizmente nós temos que admitir que esse pensamento, essa ideia lá dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, não ficou restrita apenas àquele contexto imediato de Jesus. E infelizmente nós vemos ao longo da história de quase 2000 anos de história de cristianismo, a igreja ter esse mesmo tipo de pessoa, que são aquelas pessoas, pastor Douglas, que estão na casa de Deus, estão no culto, estão na comunhão da igreja, participando da ceia, participando das reuniões da igreja, dos movimentos da igreja, mas que quando vem um irmão que um dia andou na igreja, que se desviou dos caminhos do Senhor, que foi para o mundão aí, que aprontou, que saiu falando mal do pastor, da pastora, de mim, dos irmãos aqui, que aprontou um monte de coisa aí fora, e aí cai em si como caiu no primeiro filho, reconhece a sua condição e volta para a casa do Pai. E muitas vezes existem pessoas dentro da igreja que olham aquela pessoa de cima a baixo, que não são capazes de estender a mão e dar um abraço ao Senhor, que não são capazes de perdoar, que não são capazes de olhar com aquele olhar de pai e dizer: que bom que tu voltou para a casa de Deus,
E existe, infelizmente, pessoas que olham e dizem: mas esse camarada, essa mulher, esse homem está aqui, não tem vergonha na cara de voltar para a igreja, depois de tudo que ele fez na igreja, tudo que ele fez lá fora. Essas pessoas que têm esse pensamento, que tomara que ninguém seja assim aqui, mas se alguém tem algum pensamento desse em algum momento, essa parte do filho mais velho é para você, é para mim, é para nós. Eu tenho que admitir, irmãos, que quando eu era novo convertido, já estou há 12 anos aqui nessa igreja, me converti aqui com a graça de Deus, fui encontrado pela graça do Senhor. No início da minha conversão, eu tinha questionamentos muito grandes com esse homem aqui, com o pastor Paulo. Eu não conseguia compreender no meu início da conversão como que pessoas que estavam na comunhão da igreja e, enfim, estavam aqui, cantavam, pregavam, faziam, acontecia, e saíam da igreja e rasgavam a mão do pastor e da pastora, e publicamente no Facebook, e de boca em boca, e eu ficava aquilo indignado, eu mirava aquilo. Eu ficava muito indignado, lá atrás, mas foi muitos anos atrás. Deus me tratou, por isso que eu estou dando testemunho aqui. E eu não entendia o seguinte, que daqui a pouco essas pessoas batiam na porta da igreja. Quando eu estava num culto e aquela pessoa vinha e o pastor chamava aqui na frente, o pastor descia com esse coração de pai gigante que ele tem, e abraçava, e chorava, e recebia aquela pessoa de portas abertas. O pastor Paulo estava fazendo o que Deus estava falando. Eu não entendia, eu me indignava, eu disse: como é que essa pessoa tem coragem? E como é que o pastor aceita de volta? E como é que coloca na comunhão de volta? Isso me indignava, porque eu era o filho mais velho. Eu já fui o filho mais velho dentro da igreja. Por achar que eu estava tomando uma atitude certa de proteger os pastores, as pessoas que eu via que alguém saía e falava: eu estava sendo o filho mais velho, eu estava errando, eu tinha dificuldade de estender a mão para essas pessoas e apertar a mão delas, e olhar nos olhos delas. Eu já fiz isso, até que pela palavra de Deus, até pela ação do Espírito Santo, eu fui entendendo, e as escamas dos meus olhos foram caindo, e eu senti vergonha, e eu pedi perdão para Deus. E eu comecei a olhar mais para esse lado do pastor e tentar ser igual a ele e a outras pessoas que acabam recebendo. E graças a Deus, há muitos anos, quando alguém chega para mim e fala: tu viu fulana, ciclana, voltou para a igreja depois que tudo que fez, e eu não consigo compactar mais com o pensamento desse tipo de pessoa. Eu quero ser o primeiro a estender a mão, eu quero ser o primeiro. Quantas vezes eu vejo pessoas que estão nessa condição, vem na igreja, eu não tenho vergonha de sair do meu lugar e ir lá durante o culto mesmo e dar um abraço naquela pessoa e chorar junto com ela, e dizer: é bem-vindo, que bom que tu está aqui, fica firme, a gente está aqui, a gente está contigo, se precisar de algo, eu estou à disposição. Aleluia. Às vezes é tão difícil da pessoa conseguir chegar, vir na igreja, depois de se desviar, a vergonha. O Espírito Santo tratou meu coração, irmãos. Quantas vezes a gente vê pessoas querendo voltar, e às vezes vem para a igreja um olhar de um fariseu, de um saduceu desse, um olhar de repressão, um olhar de desprezo, pode fazer a pessoa dar meia volta e nunca mais pisar dentro da igreja, nunca mais querer voltar para a casa do Pai. Nós temos que excluir esse filho mais velho da igreja. Nós temos que estar aqui de braços abertos para receber as pessoas que estão lutando muito para tentar voltar, o que não é fácil. Nós temos que estar aqui com os braços abertos para receber com amor, com compaixão, com perdão, e não com ira, como esse irmão. Como eu disse, essa parábola é dos dois filhos, ela não é do filho perdido só. Ela nos ensina o erro de um e o erro de outro, os dois erraram. Aleluia. E como eu disse, alguns detalhezinhos na palavra de Deus que a gente tem que prestar muita atenção. Lá no início da mensagem foi dito, foi lido, está na palavra, você pode conferir depois, que quando aquele filho mais novo pede a herança, o pai não dá só a herança dele, ele divide entre os dois filhos. E já dá em vida, ele não dá só a parte do filho que foi embora, o filho mais novo, ele divide entre os dois. O filho mais velho também recebe a sua herança. Isso quer dizer que o pai mesmo não tinha mais nada de bens. E lembra que eu falei que por mais que o pai receba de braços abertos, o bom é ficar na casa do pai, é não sair desse mundão, porque quando esse filho mais novo volta,
Deus está de braços abertos, o Pai está de braços abertos, coloca um anel no dedo, traz as sandálias, traz vestes novas, recebe com carinho, faz festa, comemora, mas ele não recebe a sua herança de volta. Por que ele não recebe a sua herança de volta? A herança ali, porque ele plantou na seara errada. Tudo aquilo todo o dinheiro que ele recebeu, o patrimônio que ele recebeu e ele botou fora numa vida mundana, pecaminosa, não lhe foi restituído. Ele voltou como filho para a casa do pai, mas ele perdeu aquilo por causa do pecado. Por causa do peso do pecado dele, ele não teve mais a herança. Ele não teve mais o patrimônio. E isso é um sinal, eu não posso ser negligente, pastores, deixar de falar isso, porque é um alerta que, mas eu vou sair, daqui a pouco alguém entende mal, eu vou sair da casa do pai, eu tenho uma herança, eu estou plantando a coisa certa, e aí eu vou levar uma vida devassa, eu quero conhecer o mundão, principalmente os jovens, né, que não viveram às vezes essas coisas, e depois eu vou voltar, o pastor Marco pregou lá, Deus vai me receber de braço aberto, ele vai te receber, mas você vai ter prejuízo pelo aquilo que você plantou, você vai colher. Assim como esse filho não foi restituído a herança por causa do peso do pecado dele, foi recebido de novo, mas ele houve um prejuízo, recebido como filho, mas sem herança. E do outro lado da moeda nós temos o filho mais velho, que o pai diz, vocês prestaram atenção quando, versículo anterior ali, 31, você não puder colocar, me agradeço demais. Detalhezinhos que nós temos que prestar atenção na palavra de Deus, que o pai fala, tudo o que tenho é seu. Por que tudo que ele tinha era seu? Porque aquele filho não saiu do lado do pai. Aquele filho ficou na presença do pai. Aquele filho ficou junto com o pai. O filho vai dizer, eu trabalhei como escravo para ti, o tempo todo eu estive do teu lado, eu não te desprezei, eu não fui embora, recebi a minha herança de ti em vida, mas continuei do teu lado. Ele teve a recompensa por isso. Tudo que o pai tinha agora era dele, mas ele deixou a soberba, a ira entrar no coração dele, mas ele colheu aquilo que ele plantou também, porque tudo que o pai tinha era dele já, o pai já tinha dividido entre os dois. Então a gente aprende a ter com um e com o outro, amém? Bom é não sair da presença de Deus, mas se sair a gente pode voltar de braços abertos, é o que a gente aprende com o filho mais novo. E o segundo filho nós aprendemos que é bom ficar na presença de Deus, mas nós temos que estar de braços abertos para aqueles que estão retornando na presença de Deus. Nós vamos manter a nossa herança, mas nós vamos ter o coração do Pai, nós vamos ter a compaixão do Pai. Aleluia! E eu quero concluir essa mensagem, meus amados, em 2 pontos, reforçando o que nós aprendemos nessa mensagem linda e maravilhosa de Jesus, com o filho novo e o filho mais velho. Primeiro ponto, então, quem está, amados, na casa do Pai, deve valorizar o Pai, a sua presença, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua proteção. Aleluia! Bom é estar na casa do Pai. Eu estou muito feliz hoje por estar aqui na casa do Pai, por sair daqui do templo e continuar na casa do Pai. O templo é apenas um ambiente cultural que nós temos aqui na casa do Pai, importantíssimo, imprescindível, mas nós moramos no coração de Deus. A casa do Pai é a presença do Espírito Santo que habita em nós. Bom é estar na casa do Pai, bom é aprender a vontade do Pai através da sua palavra, é colocar em prática, é estar na presença de Deus, perseverar nos dias maus, perseverar na casa e estar na casa do Pai quando a dificuldade bate na tua porta, quando a doença bate, quando o problema financeiro bate, quando bate o problema de relacionamento conjugal, quando vem as dificuldades, vem os boletos, lá vem as pancadas, e você está na casa do Pai, e você está na presença do Pai, e você mesmo no momento difícil tem um Pai a quem você pode chorar, tem um Pai a quem você pode clamar, que sabe que está te abraçando, está segurando com as suas mãos as suas lágrimas. É você ter a garantia, a segurança de que por mais que esteja difícil a tua situação,
você está na casa do Pai. Você está debaixo das mãos do Todo-Poderoso, daquele que tudo pode, daquele que a palavra de Deus diz que não vai permitir tentação além do que nós possamos resistir, porque é Ele, o Espírito Santo, quem nos dá força para passar os dias maus. Bom é estar na casa do Pai. Ontem ainda estava com a minha esposa, nós tivemos um momento de comunhão de noite, porque muitas vezes quando a dificuldade bate na nossa porta, a gente lembra de Deus, a gente clama a Deus. Quando acontece algo difícil, nós estamos vivendo um momento difícil, a gente chora, a gente vem no culto, a gente pede proteção, a gente ora, enfim, Deus, 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 Deus. E quando as coisas estão muito bem, existe uma tendência de nós nos acomodarmos. E ontem ainda com a minha esposa, a gente dizia, antes de nós dormir, nós fizemos uma oração meio que espontânea ali, algo de nós dois, a gente teve um momento de gratidão a Deus com o nosso filhinho, com o Davi. A gente começou a dizer, obrigado, Deus. Nossa vida é tão maravilhosa, a gente é tão abençoado. A gente começou a dizer, pastor, a gente é tão abençoado, o Senhor tem sido tão bom conosco, as coisas têm dado tão certo, e nós somos gratos a Ti, Senhor. Se não fosse Tu, Senhor, não estaria nessa situação. Já passamos muitos dias difíceis, muitos dias maus e buscamos do Senhor, mas quando as coisas estão bem, nós temos que lembrar que só está bem, porque um dia a gente passou o dia mal na casa do Pai, a gente passou dificuldade na presença do Pai, na comunhão da igreja, pedindo ajuda para Deus, para os irmãos, e quando as coisas estão dando certo, e aí a gente esquece. Quanta gente que busca as bênçãos de Deus, recebe as bênçãos de Deus, mas depois, quando as coisas dão certo, saem da presença de Deus. Nós temos que agradecer também nos dias bons, nós temos que ser gratos quando tudo está dando certo, porque se está dando certo é graças a Deus, porque Ele é um Pai amoroso. Aleluia. Bom é estar na casa do Pai, bom é estar na presença de Deus. Segundo ponto, devemos agir como Pai, estar de braços abertos para receber os perdidos, amados. Não devemos fazer como o filho mais velho, que se encheu de ira, que se encheu de orgulho, de soberba, porque se achou melhor do que o filho perdido. Nós não podemos cair no erro de achar que nós estamos bem, estamos na comunhão, estamos andando com o Senhor, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, que nós somos superiores, que nós somos melhores do que os outros. Nós temos que ter essa consciência que quando alguém pedir ajuda, nós temos que lembrar, quando alguém entrar nessa porta da igreja, pedindo reconciliação, pedindo ajuda, ou na nossa porta, em algum momento que nós estejamos, nós temos que estender a mão, porque tem uma coisa muito importante, amados. Tem uma coisa muito importante. O Senhor Jesus um dia, Ele carregou uma cruz, Ele foi torturado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, chicotearam ele, fizeram ele carregar a cruz, pregaram ele numa cruz, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, e foi por esses perdidos aí, eu e vocês. Nós não somos melhores do que esses que um dia andaram na presença do Pai e saíram. Pela graça e misericórdia de Deus, pela ação do Espírito Santo, nós lutamos para continuar na casa do Pai. Mas o sangue de Jesus foi derramado por quem está lá fora e por quem está aqui dentro. Todos somos pecadores, todos pecaram, o que Paulo vai escrever aos Romanos. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Pelo ato de um só homem, Adão, o pecado entrou na humanidade. Mas no mesmo capítulo lá vai dizer que pelo ato de um só homem, todos podem ser feitos filhos de Deus. Aleluia! Nós não somos melhores do que nenhuma pessoa que está aí fora hoje desviada dos caminhos do Senhor. Se hoje estamos de pé pela graça do Senhor, pelo amor de Deus, pela ação de Deus, do Espírito Santo em nós, quem somos nós para não receber essas pessoas de braços abertos? Quem somos nós para se acharmos melhores do que quem está aí fora, quem está longe da presença de Deus? Aleluia. Amados, eu vou encerrar essa mensagem, mas
pessoal já me conhece, eu não sou de pedir para ninguém falar nada, repetir nada, respeito quem faz, mas não é o meu estilo. Mas hoje, ao invés de orar no final dessa mensagem, o Espírito Santo de Deus me levou a fazer um desafio para a igreja, a colocar a fé em prática, a colocar em prática aquilo que foi ensinado pelo Espírito Santo nessa noite. E eu quero fazer um desafio para a igreja, um desafio. Eu creio que todos aqui têm uma Bíblia, têm um celular, amém? Tem um WhatsApp lá, ou tem um aplicativo da Bíblia, ou pode entrar lá no WhatsApp e digitar. Se é não puder, por gentileza, eu estou pedindo muito hoje. Versículo 18, 19 e 20, tem como deixar os três na tela ali, irmão? Se der, e agradeço muito, que Deus te abençoe. Eu creio que a maioria aqui, quase todos, se não todos, adultos pelo menos, tem um celular, tem um WhatsApp lá, tem um aplicativo da Bíblia, ou pode entrar lá na internet e digitar. Hoje é muito fácil, copia e cola. E pode, sugestão que eu dou, versículo 18, 19 e 20 de Lucas 15. Eu gostaria de lançar um desafio, e eu fiz isso hoje com algumas pessoas. Você copiar esse texto bíblico e você pedir para o Espírito Santo te lembrar de pessoas que um dia andaram no nosso meio, um dia estiveram com nós aqui na comunhão da igreja, e não importa o motivo, não importa o porquê, quando, onde, se desviaram dos caminhos do Senhor, se afastaram de Deus e saíram, e a gente sabe que estão vivendo aí sem Deus, longe da casa do Pai. O desafio é que você, hoje, antes de dormir, aqui, agora, sei lá, antes de chegar em casa, ninguém é obrigado a fazer, copiar esse texto, mandar essa mensagem lá pelo WhatsApp, lá para essa pessoa, grava um áudiozinho ou escreve lá, uma mensagem curta, com aquilo que você tem, do jeito que você sabe, e dizendo para essa pessoa que o Pai está de braços abertos esperando ela, que Deus ama ela, e que a igreja está esperando ela de braços abertos. Quem sabe através desse ato, dessa mensagem aqui dessa noite, desse desafio lançado, que não é um desafio para falar nada para ninguém, repetir nada, é colocar a fé em ação, é lembrar que quem sabe pessoas que estão fora aí, que tem um pai, que tem uma casa, e que esse pai está esperando. Eu mandei para algumas pessoas hoje, e eu creio que o Espírito Santo vai mostrar para vocês, vai lembrar, e ninguém é obrigado a fazer. Mas se essa mensagem é de Deus, se eu preguei aqui a palavra do Senhor, e se você foi tocado pelo Espírito Santo, vamos lembrar essas pessoas, envie essa mensagem, em nome de Jesus. Vamos colocar nossa fé em prática, vamos agir. Uma coisa que me chama a atenção, pastor Paulo, nessa parábola, é que o filho mais novo teve que chegar no fundo do poço, até cair em si. Chegar no fundo do poço, não teve alguém que chegou perto dele e aconselhou: ô meu irmão, eu te vi lá, eu sei de onde tu veio. Ô meu querido, teu pai mora lá. Quem sabe tu pede abrigo para o teu pai. Não teve uma pessoa que chegou para ele e disse: volta para a casa do pai. Ele teve que chegar no fundo do poço. Quem sabe com essa mensagem que você vai mandar, seja alguém que ainda talvez não está lá no fundo do poço, que até nem está cega pelo pecado, acha que está bem e está mal. Mas quem sabe essa mensagem que você vai mandar não vai deixar essa pessoa chegar até o fundo do poço para depois voltar. Ela pode ser resgatada, voltar para a casa do pai, sem precisar chegar no fundo do poço, porque teve alguém usado por Deus. Todos nós somos ferramentas de Deus, que mandou uma mensagem. E não te preocupa com o que você vai falar, do jeito que você vai falar e escrever. Ora, pede para o Espírito Santo, porque quem age é o Espírito Santo. Mas muitas vezes, na tua simplicidade, do teu jeito, o Espírito Santo, eu creio que vai rasgar o coração dessa pessoa. E quem sabe um dia nós vamos ter um testemunho ou testemunhos dessa mensagem aqui nessa noite na igreja, de pessoas que retornaram para a casa do Pai depois dessa pregação, depois da ação missionária que a igreja fez através dessas mensagens. Eu creio que um dia, pastor, a gente pode estar contando testemunhos aqui de pessoas que voltaram para a casa do Pai.
Que Deus abençoe. E se você foi tocado pelo Senhor, não deixe de cumprir o desafio. Amém.